Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Imaginávamos de velocidade, de trabalho de proteção que faz o Moro, que aconteceu e nós caímos nessa esparrela e tomamos os 2 gols. Conseguimos o nosso gol, mas não ainda, a superioridade ainda em contra-ataques, em trabalho de bola, era do Godoy. Depois do que o pênalti que o Everton defendeu, as coisas ficaram mais iguais e no segundo tempo, quando mudamos uma situação de marcação, aí jogamos com mais tranquilidade, acho que empatamos o jogo e não tivemos tantas chances para aumentar o resultado, nem o Godoy. Então foi um resultado que para nós saiu bem pelo início da partida que não foi boa. Filipão, tudo bem? Boa noite. Perdão. Boa noite, Filipão. Queria que você falasse sobre as mudanças que você fez na equipe, né? Depois de 2 derrotas, colocou hoje o Rafael Veiga, o William e o Borja, que acredito que talvez tenha sido a substituição mais surpreendente, porque ele não marcava um gol desde fevereiro e não jogava desde maio. Como é que você chegou a essa decisão de colocar o Borja no lugar do Davidson? Porque entendo que o Borja também é um jogador também de Libertadores, é um jogador talhado para esses jogos, e como o Davidson não vinha dando aquilo que eu desejava, achei melhor colocar o Borja, que é um jogador já vivido em Libertadores, e acho que o Borja foi muito bem. As outras substituições, já o Rafael Veiga já ganhou a situação de jogar lá no Ceará, quando entrou e jogou muito bem. Depois o William é um jogador que aos poucos vai acrescentando qualidade à equipe e também qualidade pessoal, porque ele fez uma cirurgia. E não fôssemos nós surpreendidos ou não tivéssemos marcado mal aqueles primeiros 15, 20 minutos do Godoy, teríamos, quem sabe, uma situação até melhor no resultado hoje. Mas como o gol fora sempre é importante, se nós tivéssemos que empatar 0-0 ou 2-2, o melhor foi o 2-2, mesmo sofrendo como a gente sofreu. Queria até que você falasse desse momento, que acredito que tenha sido o momento decisivo ali do jogo, né? O Godoy chegou a fazer 2-0, o Palmeiras diminuiu e aí teve o pênalti que o Everton fez a defesa. Naquele momento, você se preocupou que talvez o Palmeiras saísse daqui com uma derrota? Sim, claro, porque seria provavelmente o 3-1, teríamos que voltar a fazer uma partida excepcional para virar o resultado, ou para conseguir o empate 3-1. Aí, quando o Everton fez a defesa, também deu um ânimo maior à nossa equipe. E isso fez com que nós buscássemos o resultado de empate e o resultado de vitória, porque no segundo tempo, sim, tivemos muito mais a posse da bola, jogamos mais organizados, e podíamos ter. Então, aí como conseguimos o nosso gol de empate, foi o que a gente hoje conseguiu nessa nossa vinda aqui para Mendoza. Mas vamos ver se a gente melhora ainda mais para o próximo jogo, já sabedor de algumas situações, com uma outra mudança tática, para ver se a gente consegue a vitória. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Recién algo decía usted en la primera respuesta que daba, pero en líneas generales, ¿se va más conforme por el hecho de que su equipo haya podido remontar un resultado adverso en el primer tiempo y llevarse un empate valioso como este 2-2? ¿O se va preocupado por cómo arrancó el partido y por cómo lo superó en algún momento Godoy Cruz? Vou com as duas situações para pensar. Como nos colocamos nos primeiros 20 minutos e como podemos superar essa dificuldade lá em casa. Então a gente tem uma situação razoavelmente boa pelo empate, satisfatória, mas também tem os primeiros 20 minutos que nós tivemos dificuldades e estava 2-0. Então vamos ver como é que a gente vai trabalhar agora o próximo jogo de terça. Luis, acá.
Buenas noches. Boa noite. ¿Cree que el punto débil de Palmeiras fue el sector izquierdo, puntualizando en Diego Barbosa? Não foi quem fez o pênalti foi o Gustavo. Foi numa bola lançada nas costas do Diogo Barbosa. Quem faz a cobertura é o... Sobre todo cuando él subía, la cobertura iba a destiempo casi, la mayoría de las veces. Quem tem que fazer a cobertura é o quarto zagueiro. O quarto zagueiro é o Gustavo. Ele é que tem que fazer a cobertura. Saiu o lateral, o quarto zagueiro dá 2 passos para o lado, 3 passos para o lado, faz a cobertura. Eles fizeram muito bem a proteção. O Mauro Garcia protegeu bem a bola. O nosso zagueiro se perturbou na jogada, fez o pênalti, que foi uma atuação dos árbitros muito boa. Então nós vamos ter que ter alguns detalhes, vão ter que ser repassados para que a gente no próximo jogo não cometa esses erros. Acá, Filipao, estamos en vivo para FM Lupa. Preguntarle si considera que su equipo, con la experiencia y la jerarquía, se termina llevando un empate importante después de lo que había sido el arranque, los primeros minutos del Palmeiras. Sim, se nós considerarmos isso, o empate foi importante. Só que nós não viemos aqui para buscar o empate, nós viemos para buscar a vitória. Do jeito que aconteceu o empate, foi muito bom. Mas também que sirva de lição para que a gente tome cuidados para o próximo jogo. Filipão, uma última pergunta, eu agradeço a atenção. Queria que você falasse dessa pequena reformulação de elenco que o Palmeiras está fazendo, né? Saída do Moisés, do Felipe Pires, com a possibilidade de chegada do Vitor Hugo e também do Henrique Dourado. Como é que você vê tudo isso? Eu trabalho com os jogadores que tenho e com aqueles que chegarem, são bem-vindos. Só quero apenas dizer que o Moisés saiu e era um jogador que nós gostávamos muito, mas tinha essa proposta depois do jogo em que teve aquela infelicidade do pênalti, que não foi só ele que errou o pênalti, foi também o Gustavo, mas fomos todos nós como equipe, as ameaças que recebeu, esposa e tudo, eu acho que foi uma boa saída do Moisés também. Ele vai para uma situação bem melhor e nós ficamos contentes. E os jogadores que estão chegando, não sei como é que ficou a situação do Henrique Dourado, tomara que também tenha acertado alguma coisa, porque dependia muito do clube chinês. Serão bem-vindos, serão bem tratados, serão integrados à equipe, e aí a gente vai ter mais situações para melhorar a equipe ou para montar equipes diferentes e tudo mais. Felipao, aquí. Buenas noches. Godoy Cruz es un equipo prácticamente nuevo. Del último partido jugaron 3 titulares nada más. Se fueron 14 futbolistas, llegaron 6. Y muchos de los futbolistas que hoy jugaron son inexpertos. O sea, no habían jugado en esta instancia de Copa Libertadores. Son jóvenes. Sí, son jóvenes, 22 años de promedio. Tem velocidade, tem vontade. Pero la pregunta es, ¿los sorprendió el planteo de Godoy Cruz de salir a comérselo al Palmeiras en esos primeros 20 minutos? Não surpreendeu. Nós sabíamos que ou imaginávamos que seria isso. Não imaginávamos que em determinadas situações o segundo gol foi um balão, foi um chute para frente. Não foi uma jogada organizada o primeiro sim foi organizada, o segundo não, foi um chute para frente. Quer dizer, nós não podemos esperar que o chute para frente falhe o nosso zagueiro, deixe picar a bola, faça o pênalti. Não, segundo gol não, segundo gol, o terceiro, o pênalti estou falando, o pênalti. Então, o que? Dávamos o espaço que os jogadores jovens que tem o Godoy Cruz precisavam. Não era isso que a gente queria dar. Mas saímos perdendo 1-0 aos 5 minutos. Acho que aos 20 por aí já estava 2-0. Depois a gente foi encontrando um pouquinho mais quando mudou o esquema tático. Foi aí pelos 35 do primeiro tempo. Mas é uma equipe que é jovem, disposta
bem organizada, não tendo uma jogada definida, joga uma bola no seu centroavante, que é muito esperto, passa o tempo todo se agarrando nos zagueiros, tá? E aí é muito difícil para o árbitro definir quem é que agarrou quem. E acho que nós vamos ter dificuldade lá em casa também, mas uma boa equipe do Godoy, e nós já sabemos quem veio aqui jogar. Foi o Grêmio, ganhou 1-0, veio o Atlético Mineiro, empatou 1-1. É assim, a Libertadores é assim, nós temos a ideia de trabalhar com esse grupo e mostrar a eles que para ganhar a Libertadores muitas vezes tem que sofrer determinados resultados e a partir dali mudar alguma coisa na equipe. E outra coisa, obrigado a vocês aqui de Mendoza pela recepção, pela forma com que nos trataram, e esperamos que quando vocês forem lá na terça-feira nós possamos retribuir a vocês por todo o carinho que recebemos. Obrigado. Aí o Felipe.